Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi, da Equipe Pro, e nesta aula nós vamos descobrir 5 motivos pelos quais talvez você não esteja conseguindo emprego. Se você está há muito tempo procurando emprego, a gente vai tentar aí cercar os motivos pelos quais você não está conseguindo encontrar emprego. É assim, as coisas que nós vamos falar aqui, claro, não tem nenhum objetivo de te ofender ou coisa parecida, tá? Nós vamos listar estas coisas, mas para você fazer uma autorreflexão e para você, se caso você tenha alguma dessas características ou caso você esteja cometendo algum desses erros, você corrigir para você conseguir encontrar emprego, tá? O nosso objetivo aqui é só esse, ajudar você a encontrar emprego o mais rápido possível, tá bom? Então vamos lá. Primeiro motivo pelo qual você não deve estar encontrando emprego. Você mandou currículo para todo mundo. Na verdade, eu já vi vários casos reais nesse sentido, né? Por exemplo, aqui na empresa, aqui no nosso escritório, uma vez passou um rapaz que ele chegou aqui perguntando se a gente recebia currículo e tal, né? E eu estava na recepção naquele momento, eu estava atendendo as pessoas e eu estava com tempo para conversar. E eu estava sondando o mercado e eu comecei a conversar com ele. E aí ele falou que fazia 2 anos que estava procurando emprego e que não conseguia nem chegar até uma entrevista, tal, né? E eu, nossa, mas como que você está se virando? Ah, não, eu estou fazendo alguns bicos aí e tal. Ah, então tá ótimo, né? Tá bom, então se tem bico, ainda pelo menos não passa tanto apuro, né? Mas o que você está fazendo para conseguir um emprego, né? Aí ele pegou e falou assim que mandou mais de 500 currículos. Aí eu, nossa, aí eu fiquei assustado, né? Aí eu fiquei curioso para ver o currículo dele. E aí eu peguei o currículo dele e é por isso que ninguém te chama para entrevista, tal, né? E aí eu expliquei para ele como que ele deve fazer o currículo dele. É bem provável que o seu currículo esteja parecido com o currículo do rapaz que conversou comigo naquele dia, tá? Então, esse, com certeza, é de longe o principal motivo de você talvez não estar conseguindo emprego, tá? Você não se prepara, você não treina. Então, por exemplo, como assim você não se prepara, você não treina? Então, por exemplo, apesar de você estar desempregado, o que você tem que fazer com o seu tempo livre? Você tem que aproveitar o seu tempo livre. Como que você aproveita o seu tempo livre? Lendo, estudando, fazendo exercícios. Até exercícios ali da escola de 2º grau, que você já tem o diploma, tal. Não importa. Estuda, vai fazendo alguma coisa, tá? Estudar, você não precisa gastar dinheiro para estudar. Aproveita o seu tempo para estudar, para aprender, para se aprimorar, tá? Que mais? Você precisa se antecipar às perguntas de uma entrevista. Você precisa tentar montar uma lista de perguntas que o entrevistador pode fazer para você e aí responder essas perguntas. Para quê? Para chegando na hora da entrevista ficar mais fácil de você responder as perguntas. Dificilmente o entrevistador vai pegar você de calças curtas, entendeu? Então, esse é o segundo motivo. Então, às vezes você chega até a entrevista, mas você não está preparado, você não estudou, você perdeu tempo, ficou de bate-papo, vendo novela, vendo futebol, perdeu seu tempo ao invés de se preparar, ao invés de ler livros, e aí não conseguiu passar, tá? Então, olha só, parece que não tem relação, né? Mas existe uma relação direta. Quanto mais você estuda, mais você amplia as suas capacidades, mais você consegue atingir os seus objetivos com mais facilidade. A vida é bem simples, eu acho, nesse sentido, tá? Precisa estudar. Não tem como você abrir mão disso. Você quer ter uma vida melhor? Tem que estudar. Não tem como. Tem que ler, tem que estudar, tem que ver documentários, tem que enriquecer a sua mente, tá? Com informações saudáveis, importantes. Nada de noticiário, hoje noticiário não tem nada que presta. Nada de novela, aquilo é perda de tempo, eles ficam te manipulando ali com a novela, tá?
Nada de futebol, ali também eles usam futebol para manipular você. Deixa essas coisas para lá. Comecem a correr atrás de informações importantes para a sua vida. Comecem a ler livros bons que enriqueçam a sua vida, ok? Então esse é um segundo motivo pelo qual você talvez não esteja encontrando emprego. Terceiro motivo, postura inadequada. O que é postura inadequada? Então, você reclama muito da vida, você vive reclamando da vida. E aí você leva isso para a entrevista. Começa a reclamar lá na frente do entrevistador. Adivinha? O cara não vai te contratar. O entrevistador não vai querer te contratar. Lógico. Você só reclama. Quem é que quer ter uma pessoa que vive reclamando do seu lado? Ninguém. Ninguém. Tá bom? E a gente, lembre-se que a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro de uma empresa. A gente não quer, então, passar o dia todo com uma pessoa reclamona do lado, tá? Se você tem esse mau hábito de reclamar, comece a mudar a sua visão de vida. Por quê? Porque a sua lente está distorcida, por isso que você reclama. Para você, tudo está ruim, né? Comece a olhar as coisas boas da vida. Existe um monte de coisas boas na vida, tá? Então, por exemplo, você está tendo a oportunidade de assistir a esse vídeo, você está tendo a oportunidade de se melhorar. Corta esse negócio de reclamar da sua vida, tá? Porque não é só por esse motivo, tá? Quem reclama atrai um monte de coisas ruins para si. Por quê? Porque o seu pensamento está sintonizado com coisas ruins. Quem reclama está sintonizado com coisas ruins. Então existem até motivos metafísicos para você parar de reclamar, tá? Que mais? Que outro tipo de postura pode ser inadequada? Por exemplo, você é arrogante. Você gosta de contar vantagem. Só você é bom, só suas coisas são boas. Só você consegue resolver os problemas. Se você saísse da empresa do tipo, aquela empresa que eu acabei de sair, mas daqui a pouco ela vai quebrar. Esquece, meu. Esquece. Seja humilde, seja humilde, tá? Não seja arrogante. O que é humildade? Humildade é uma postura mental, tá? Que postura mental que é essa? De que você não sabe nada. Apesar de tudo que você sabe, o que você sabe é muito pequeno em relação ao que você não sabe. A quantidade de coisas que você não sabe é gigantesca. Assim, o seu conhecimento é um grão de areia numa praia. É isso que é o seu conhecimento. Você tem que ter humildade. Você não pode ser arrogante. Não é só você o bom no mundo, não, tá? Tem muita gente boa, capaz, competente no mundo, tá bom? Não seja arrogante. Aprenda a ter uma postura humilde, ok? Que mais? Falar demais. Então você é uma pessoa que gosta de frases gigantescas, fala muito e fala coisas desnecessárias, que não foi aquilo que foi perguntado, não tem objetividade, você é prolixo. Não é legal, isso mata você na entrevista. Você não vai passar, você não vai passar. Por quê? Porque o entrevistador ele vai ficar chateado, ele vai ficar assim, pessoas que falam muito de forma prolixa, coisas que não tem nada a ver do que foi perguntado, ou então de forma que faz uma frase gigantesca quando ele poderia fazer uma frase com 3 palavras. Entrevistador nenhum gosta disso, tá? Nenhum. Você tem que aprender a resumir suas frases, aprender a ser objetivo, aprender a não ser prolixo, falar o mínimo possível, falar o suficiente para responder a pergunta, ser objetivo, ter objetividade, tá? Se você é uma pessoa que quer falar muito, que precisa falar muito, passa no psicólogo,
Eu já falei isso no vídeo anterior, eu vou falar de novo. Passa no psicólogo, mesmo que você não tenha dinheiro, nas faculdades de psicologia, onde tiver faculdade de psicologia, geralmente eles têm atendimento gratuito. Vai lá, marca uma consulta, é só uma conversa. É uma conversa, eu não chamo nem de terapia, eu não sei nem por que eles chamam aquilo de terapia. É só você conversar com uma pessoa, entendeu? E aí você reduz essa sua necessidade de falar tanto, ok? Que mais? Falar de menos. Ser monossilábico. Você precisa, se esse for o seu caso, você precisa aprender a dar mais informações. Você não pode querer que o entrevistador adivinhe as coisas, tá? Deduza as coisas. Não, você está numa entrevista de emprego. Você precisa mostrar que você é capaz de executar aquele trabalho, de ficar naquele posto, sem causar problema para os seus superiores. Então, você precisa dar mais informações para o entrevistador. Se você fala muito pouco, como que o entrevistador vai saber que você é capaz de assumir aquele posto? Ele não vai conseguir saber. E aí, próximo. Ele vai pegar o próximo que ele achar quem se encaixa, porque você que fala pouco, que não deu informação suficiente, que não mostrou que é capaz de entrar naquele cargo, ele vai dispensar, tá bom? Que mais? A roupa. É interessante que antes de você ir para a entrevista, você já sabe qual que é a empresa que você vai ser entrevistado. O que você faz? Você faz uma pesquisa na internet. Hoje tem internet, né? Você vai lá, faz uma pesquisa na internet para descobrir qual que é o dress code ali daquela empresa, a forma de vestir que as pessoas adotam naquela empresa. De repente, se for perto da sua casa, você pode dar uma passada lá, conversar lá com a recepcionista, com o recepcionista. Ah, como que o pessoal se veste aqui e tal? Eles andam de terno, gravata? Não, eles andam mais com roupas esportes e assim por diante, tá? Tente descobrir a roupa que se usa naquela empresa. O ideal, dependendo do cargo que você está procurando, por exemplo, você está procurando uma vaga de analista financeiro. Tem que ir de terno e gravata, geralmente, tá? Geralmente tem que ir de terno e gravata. E uma entrevista é legal porque você também consegue descobrir essas coisas lá. Você entra na empresa, você já começa a sentir, o pessoal aqui usa esporte e tal, né? E aí você pode ir com uma roupa mais à vontade. Ou não, o pessoal, nossa, todo mundo aqui usa terno e gravata. Então aí você vai de terno e gravata, tal, e assim por diante, tá? Que mais? Usar gíria. Não usem gíria numa entrevista, tá? Você está numa entrevista profissional, você não está conversando com um amigo, tentem não usar gíria, tá? Gíria se você escapar um ou outro, não tem problema não, tá? Não é isso que vai matar a sua entrevista. Agora, se você é uma pessoa que usa muita gíria o tempo todo, comece a se acostumar a não usar gíria para quando chegar na entrevista você estar ali com uma postura de fala correta, tá? Não fique falando, não fique usando muita gíria. E palavrão de jeito nenhum, tá? Corta palavrão da sua vida, tá? Para de usar palavrão. Não sei para que ficar usando palavrão. Não tem necessidade, não tem utilidade palavrão, tá bom? Que mais? Outra coisa, não vai paquerar a entrevistadora, tal, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso, ok? Você está ali numa posição em que você precisa dela como aliada. Então, se você paquerar ela não é um momento adequado, lógico, e não façam isso, tá? Não façam isso, ok? Tenha uma postura adequada. Isso é uma postura adequada. Não chavecar, não cantar a entrevistadora, tá bom? Que mais? Um outro motivo pelo qual você pode não estar conseguindo emprego é que você está numa zona de conforto. Como assim? Você só faz o basicão. Do tipo, acorda, manda 3, 4 currículos por dia e fica lá esperando alguém ligar para você. Não, você tem que usar de outros recursos
para você conseguir o seu emprego, tá? Então, para isso que serve, por exemplo, network. O que é network? Network é assim, você tem uma rede de amigos, você tem um monte de amigos, ok? Você tem um monte de pessoas que você conhece, pelo menos. Não sei se são amigos, mas você pelo menos conhece um monte de gente ali. E esse monte de gente, eles podem te ajudar. Mas aí, assim, não é para você pegar e fazer uma carta impessoal, um e-mail impessoal, colocar, anexar o seu currículo e mandar para todo mundo. Não! Você deve falar com cada uma dessas pessoas que você acha que pode te ajudar nessa busca de emprego, tá? E aí você liga para a pessoa, marca um cafezinho, paga um cafezinho para ela, conversa, tá? Cultiva o seu network. Network não é um negócio frio, você pega e manda um e-mail para todo mundo, tô pedindo ajuda porque eu tô sem emprego. Não, ninguém vai te ajudar desse jeito, não. Network, são seus amigos, é o seu amigo. Você vai lá e está conversando com seu amigo, e aí seu amigo descobre que você está procurando emprego, e aí ele te ajuda, entendeu? Você precisa cultivar as suas amizades. Então, e outra, nesse quesito, você está indo então só por um caminho. Você está indo pelo caminho que todo mundo está fazendo. Todo dia você manda 4 currículos, tal, fica esperando. Não. Seja criativo. Comece a usar sua criatividade para conseguir emprego, tá? Então, uma dica é essa. Começar a cultivar os seus relacionamentos. Cultivar de verdade. Ir lá, conversar, tomar um cafezinho, jogar uma partida de xadrez, sei lá, conversar sobre algum livro. Não sei. Não sei como que você vai fazer isso, mas use a sua criatividade. A dica é usar a criatividade e você vai conseguir aumentar as suas probabilidades de encontrar emprego. Que mais? Você pode estar sendo muito inflexível, você pode estar sendo muito, eu só quero daquele jeito. Então, por exemplo, você sempre trabalhou CLT, sempre trabalhou com carteira registrada, né? Aí, você só quer um emprego CLT, não serve se for temporário de 3 meses, não serve se for bico por um tempo, tal, não. Para com isso, seja mais flexível, vai lá, faz o bico, vai lá, fica 3 meses no emprego temporário, fica 1 mês no lugar da moça que saiu porque entrou de férias, vai lá e fica 9 meses porque ela engravidou, não sei, não precisa ser CLT, tá? Você precisa trabalhar. E esse trabalhar vai te ajudar de novo. Porque aí você vai entender como que funciona aquela empresa, aí de repente descobre que abriu uma vaga para um outro cargo que você acha que é capaz de fazer. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhei numa empresa chamada Maersk Sealand e eu entrei lá como temporário. Eu entrei lá com um contrato de 3 meses para trabalhar na área financeira. E aí, nesses 3 meses, eu descobri que abriu uma vaga para a área de vendas, para a área comercial. Eu me candidatei à vaga e eu passei. E eu trabalhei por um tempo nessa posição, nessa área, na área comercial da Maersk Sealand. Então, quando você se propõe a trabalhar, independente de ser CLT ou não, você começa a abrir as suas possibilidades, porque nesse caso, nessa empresa também, eu conheci muita gente, muita gente de um mercado que as pessoas trocam de posições o tempo todo. Então, é importante que você seja flexível. Não fica só naquela, não, só CLT. Não, esse salário está abaixo do que eu ganhava, vai rebaixar minha carteira. Para com essas bobagens. Pega o trabalho. Vai lá e pega o trabalho. E daqui a pouco,
Se você se mostrar competente, você consegue voltar àquele salário anterior que você ganhava antes na outra empresa. Ok? Então é isso, pessoal. Então eu aguardo você na aula de amanhã, na próxima aula, tá bom? Até lá!